Vocês podem me acompanhar aí, pessoal? Dá para acompanhar? Tá, então assim, ó, nós havíamos parado aqui, né? E aí eu tava mostrando para vocês, no caso ali, era praticamente uma cantiga de maldizer. O que seria uma cantiga de maldizer? Sim, é uma crítica. Essa é uma crítica direta porque tem um nome da pessoa. Descaro já é diferente. Estou. Eu vou virar cantora. Vocês vão ouvir minha voz horrível. Tá? Mas assim, ó, lá não pode ser cantiga de escárnio que a gente estava vendo, né? Seria de maldizer, porque tinha o nome da pessoa. Se caso não tivesse o nome ali, né, como, né, poderia botar qualquer outra coisa, um pseudônimo, aí seria uma de escárnio, tá? Pessoal, essa parte aqui é muito difícil de cair em um Enem, tá? Mas não poderia também, a gente não pode dizer que está descartado. Isso aqui cai mais em PAV, tá? Mas lá no PAV 1. Tá? Se vocês forem procurar, já caiu uma questão ano passado sobre o trovadorismo. Vocês, eu não sei... Tá, aqui tem as cantigas, né, que eu tinha colocado como atuais, tá? Uma de amor, uma de amigo, uma de maldizer, uma de escárnio, tá? Depois vocês podem entrar, vou mandar para vocês os links com tudo. Vocês podem entrar e ver um por um. Aqui, agora, olha que lindo. Vocês lembram lá que o Renascimento vem junto o humanismo, ou também eu posso chamar de... Qual outro período? Classicismo. Muito bem. Não esquecendo que aqui não está o nome da pessoa maravilhosa, mas quem é? Humanismo. Gil Vicente. Humanismo é Gil Vicente. Vocês estão me acompanhando aí? Nos tablets? Tá? Olha só. Quem nós temos aqui como principal? Quem é essa? Tartarugas Ninjas, não vou esquecer, né? E aqui nós temos a Mona Lisa. Quem fez esta obra? Leonardo da Vinci, tá? Só para vocês não esquecerem. Olha só, lá no trovadorismo a gente tinha a ideia teocentrista. Aqui nós temos o antropocentrismo. Olha só, o homem no centro do universo e contrário ao teocentrismo. O que mais que a gente tem? Ó? Racionalismo. Já vem para cá. Né? Seria a razão, observar, experimentar. Já vem a parte também de uma reflexão, além da retomada de valores clássicos, tá? Dos greco-romanos. Acho que ninguém esqueceu ainda. Tá? Bom, o naturalismo é diferente daquele naturalismo que a gente vai ter mais à frente. Que daqui a pouco ele vai aparecer aqui. Tá? Aqui diz mais a aproximação entre a natureza e o homem. Tá? Eles observam a natureza. Mas o naturalismo lá no realismo é um pouquinho diferente. Acho que todo mundo lembra. Daqui a pouco a gente vai dar uma olhada. Tá? E otimismo e individualismo. Tá? Eles acreditavam no progresso. Ok? Não esqueça das tartarugas. No Renascimento e humanismo, o Gil Vicente é criador do teatro? Isso, de Portugal. Ele fazia o que mesmo? Monólogos. Tá? Ou seja, o Gil Vicente era uma pessoa só que fazia, né, vários personagens. Somente ele. Por isso, monólogo. Tá? Passando. Eu botei mais um link, depois se der tempo a gente vai dar uma olhadinha, que é uma música, é uma paródia para o Renascimento. Tá? Depois, assim, ó, pessoal, o que é cobrado dentro do Enem? É tudo que é brasileiro. Tá? Por isso que eu já deixei bem claro aqui, ó. De onde eu peguei, é barroco no Brasil. No Brasil. Está bem? O que a gente pode dizer que tem dentro do barroco? Aqui, ó. Isso aqui. Conflitos. Isso, o barroco é conflito. Oposição.
Céu versus inferno, corpo versus alma, bom versus mal, tá? Outra coisa, o que eu coloquei aqui, ó? Eles têm duas visões, né? Tanto o tel versus o antropocentrismo, tá? O que a gente tinha de contexto histórico? Aqui, ó, o professor Ricardo falou no sábado, né? Reforma protestante, a contra-reforma, e depois vem a igreja com a Santa Inquisição. Isso, tá? Tá dentro, eu botei separado ali, tá? Mas, só para vocês não esquecerem qual é o contexto que circula aqui, né? Que está em movimento dentro do barroco. Outra coisa, quais são as figuras de linguagem? Está faltando a hipérbole aqui. Tá? Eu tenho paradoxo, a antítese e metáfora. Tá? E outra coisa, cultismo e conceptismo. Né? O cultismo, no caso, eu cultuo o que aqui? As figuras de linguagem. O conceptismo seria as ideias. Tá? Vocês sabem lá os sermões? Os sermões se encaixam aqui. Né? O padre Antônio Vieira, ele está aqui, numa ideia conceptista. Tá? Mas agora, se um outro, pode ser outro padre, tá? Muito difícil ele vá usar o cultismo. Eles não usam, tá? Porque o sermão é cheio de jogo de ideia moral. Tá? Sempre conceptista e nunca cultista. Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Tá aqui, ó. A prosa, né? O padre Antônio Vieira. E na poesia a gente tem o Gregório. Que aí eu esqueci como é que ele é chamado. Isso, ele é conhecido como Boca do Inferno. Mas por que denominaram este nome para ele? Alguém? Porque ele criticava o quê? A primeira coisa era o governo, tá? E que mais? Onde ele nasceu, né? Que seria a Bahia. Esqueceram disso? Não, né? Assim espero. Muito difícil também cair alguma questão sobre barroco. Mas pode cair, né? Uma pessoa especial que não está aqui, que seria o Aleijadinho. Lembram dele? Tá? Pode aparecer alguma imagem, né? Um santo ou uma igreja, né? Porque aqui dentro do barroco a gente tem o excesso, né? Excesso de quê? Tanto nas figuras de linguagem quanto de ouro nas igrejas, tá? Por favor, não esqueçam. Aqui também tem outro link que é de uma música, tá? Que é uma paródia. Depois, se der tempo, a gente dá uma olhadinha. Aí nós já estamos chegando no arcadismo, tá? O que vocês lembram do arcadismo sem olhar aí? Isso. A vida no campo, no caso, para eles aqui, é o essencial. Mas aí eu pergunto, os autores dessa época viviam no campo? Não. Eram burgueses, tá, da alta classe, mas eles faziam poemas para a vida no campo, chamado de... Tem um nome para isso. Bucolismo, tá? E eles também são considerados pastores. Mas como assim? Como assim pastores? Porque eles eram humildes, tá? E também faz referência à vida pastoril, à vida no campo, o pastor, né, que guia o rebanho. Tem essas duas visões. Outra coisa, nós temos destaques. Tomás Antônio Gonzaga, o Cláudio Manuel da Costa, o Basílio da Gama e Santa Rita Durão, tá? O Tomás Antônio Gonzaga, ele tinha um pseudônimo. Alguém lembra? Isso, Critilo e Dirceu nas... Isso, nas cartas chilenas, tá? Mas agora, quando Tomás Antônio Gonzaga, ele era amoroso, romântico. E isso, Dirceu, lembra lá? Marília de Dirceu. E o Cláudio era o Doroteu nas cartas chilenas. E romântico, Glaucete Saturno, muito bem, tá? Eles são, claro, aqui tem os outros,
Mas os que mais aparecem, no caso, são estes dois aqui, tá? Agora a minha cabeça não está funcionando, tá? Mas eu acho que é o Santa Rita, o Basílio da Gama escreveu o Uruguai, se eu não estou enganado, tá? Que a minha cabeça já está em movimento há muito tempo. Desde de manhã eu já não lembro mais de nada. Bom, seguinte, nós temos as frases em latim, tá bem no cantinho, tá? Alguém lembra de uma? Isso. Mas essa aqui é a principal, tá? Faz referência ao barroco. Cortar o excesso, tá? Inutile truncar, muito bem. Carpe diem. Isso, aproveitar o dia. Esse era o lema deles, tá? Aproveitar o dia. Fugere urbem. Fuga da cidade, fuga da urbanização. E, por último, aqui, ó, o locus amoenus seria um lugar ameno que também faz referência à vida no campo. Tá? Aqui também tem, ó, qual é o contexto histórico do arcadismo? Alguém sabe? Em Confidência Mineira. Está acontecendo nesse período. Como assim? Estes dois... Hã? Como assim crescimento? Ah, da urbanização, tu está dizendo? Sim, sim. O que está acontecendo aqui, ó? O Tomás e o Cláudio são os dois, tá? Que vão junto com o Tiradentes, tá? Tomar a frente da Inconfidência Mineira. Mas e o que era a Inconfidência Mineira? Sim, mas por que eles pediram a independência? Porque a gente ainda... Isso mesmo, chamadas... Como é que chamava isso? Poderia ser impostos. Mas também, se eu também não estou enganada, não seria derrama? Sim, mas também tinha nesse período. Sim. Sim, porque assim, ó, nós estávamos dependentes da colônia, né? A gente estava dependente de Portugal, tá? A gente não tinha nada próprio. A gente dava, o dinheiro era todo para eles, tá? Outra coisa. Aqui, ó, por que se deu o nome de arcadismo, tá? Aqui, ó, devido a Arcádia, tá? Região da Grécia Antiga. E na mitologia era um lugar imaginário habitado por pastores que viviam felizes e com simplicidade. Por isso, o nome arcadismo. Olha que lindo! E outra coisa, ó, aqui apareceu, ó, Inconfidência Mineira, outra coisa, iluminismo. Também está acontecendo, chamado também de século das luzes, tá? E outra coisa. Vocês sabem qual é o... Tem um triângulo também na bandeira da Inconfidência Mineira. Alguém sabe me dizer o que diz? Não é isso. O que diz na bandeira da Inconfidência Mineira? É um triângulo também. E também faz referência à Revolução Francesa. O que diz a Revolução Francesa? Isso. O que diz aqui, na Inconfidência Mineira? Liberdade, ainda que tardia. Tá? Só que está em uma palavra, acho que é libertas quae tamen. Com certeza, né? Uma tradução assim, né? Mas liberdade, ainda que tardia. Fazendo referência, claro, à Revolução Francesa. Está? Bom, do romantismo, pessoal, o que eu tenho para falar, e você já deve estar assim, ó, cansadérrimos. Romantismo, primeira geração, segunda e terceira, tá?
primeira, lembram lá? Nacionalista, tá? Indianista. A segunda é a ultrarromântica, ou denominada mal do século. E a terceira é a condoreira, a crítica social, tá? O que nós temos em relação à primeira ainda lá? Fase nacionalista, nacionalismo, indianismo, idealização da figura do índio. E a professora Dani, aquele dia, falou, e deu vontade de eu entrar quando ela estava falando. Vocês viram que ela falou do Rousseau? O homem é bom, mas a sociedade o corrompe. Deu vontade de levantar, apareceu um pouquinho, Dani, que eu vou falar um pouquinho. Mas não era, né, não era tão literatura, né? Então, assim, ó, quando ela falou aquilo, também se tinha uma interpretação, né, porque o índio era classificado como um bom selvagem, tá? Então, quando os portugueses chegaram aqui lá em 1500, era essa também a ideia que a gente poderia fazer, tá? Valorização da natureza e principal autor, Gonçalves Dias. Em A Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá. As terras que gorjinha, gorjinha como lá. Eu fiz um funk com os meus alunos do primeiro ano. Sou do Gonçalves Dias. Bom, a segunda geração é a ultrarromântica, evasão da realidade, bebida, noite e morte. Morte como essencial, tá? O que eles viam em relação à morte? Era um refúgio, tá? Eles amavam quem não queria nada, né? Aí acontecia isso. Eles eram muito pessimistas. Eles eram muito subjetivos, sentimentos. Egocentristas, pensavam em si próprio. Sentimentalismo também tinha. Idealização da mulher, muita. E o principal autor, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. Terceira, condoreira, crítica social, poesia social, comprometimento com a causa abolicionista e republicana, poesia que fala do amor de maneira mais concreta e social, igual a figura feminina já não é tão inacessível, já muda aqui. Condor, ave que voa alto e representa o desejo de renovação da sociedade brasileira. E principal autor, Castro Alves, Navio Negreiro, mostra como eles vêm, né, da África para cá, em situação desumana, sem comida, sem água, como é que se diz? Vinham amarrados por correntes, morreu, era só tirar no mar. Não tinha muita frescura. Além também que vinha, desde crianças até idosos, todos pelados. Sem distinção nenhuma, não, porque a criança fica aqui, homem fica ali, mulher fica lá. Não, era todo mundo junto, tá? E ele então vai mostrar essa crítica. Bom, agora sim. Agora começa uma nova fase. Me parece que para e começa outra, tá? Nós temos aqui o realismo, naturalismo e impressionismo, tá? Eu acho que vocês não devem ter esquecido, tá? A primeira coisa, determinismo. Determinismo de quê? Determinismo de Taine. O que ele dizia? Muito bem, o meio determina o homem, né? Um exemplo, uma obra determinista. O Cortiço, muito bem. Depois entra a lei de Darwin. O que dizia? Seleção natural. Qual é? Isso mesmo. Qual é a obra aí que a gente poderia dizer de Darwin? Pode entrar a que vocês disseram o Cortiço, mas também pode entrar o Ateneu, que é uma obra impressionista. Muito bem. E uma obra realista que faz parte tanto do romantismo quanto do realismo. Memórias Póstumas de Brás Cubas. No Brasil, o realismo inicia-se em 1881, tá? O romantismo está em sua fase final, tá? E o Machado fica nesse meio termo, eu digo, é divisor de águas, tá? Mas, claro, se cair numa questão, como ela é classificada como realista.
Mas se tiver romântico realista, vocês podem assinalar, tá? Bom, outra coisa, aqui, pessoal, muda tudo, tá? Já está dizendo tudo. Realismo vai retratar a realidade, portanto, vai ter uma linguagem objetiva. O Machado, ele vai falar do psicológico dos outros. Ele também, não só ele, né? Mas olha aqui, ó. Excesso de detalhes. O Machado, a obra dele às vezes se torna cansativa de tantos detalhes que ele descreve. Como é que eu chamo isso? Descritivismo, tá? Mulher, amor e sentimentos não mais idealizados. Acabou, tá? Ó, personagens analisados psicologicamente. Enredo em terceira pessoa, onisciente, imparcial e impessoal. Ah, outra coisa, olha aqui, ó. Clássico do Machado, adultério. Clássico. Clássico. Uhum. Alguém tem alguma dúvida? Não, assim, ó. Olha só. O realismo, o naturalismo e o impressionismo, tá? Vem primeiro o realismo. Concomitante vem o naturalismo e o impressionismo. As características são as mesmas, tá? Só que assim, ó, em relação ao determinismo, eu posso dizer que a obra O Cortiço, ela é mais determinista, tá? Mas agora o Ateneu, eu posso dizer que tem a lei de Darwin, em relação, né, ao menino Sérgio sobreviver, né, em relação aos abusos do diretor. Aí é diferente, por isso aqui é o mais forte, o apto sobrevive. E aqui é diferente. Aqui quer dizer que o homem é o produto do meio, que aí entra dentro do cortiço. Mas é só isso, porque as características são iguais. Não muda. Tá aqui até, ó. Memórias Póstumas de Brás Cubas pode ser considerada a principal obra realista, tá? E o Cortiço, naturalista. E aí faltou a impressionista, que seria o Ateneu. Não. Olha só, o que acontece? Aí são datas específicas. O que pega, Pavani, em relação ao término e o início do realismo? Tá? Vamos supor, o romantismo termina e o realismo inicia. Então fica na mesma data, 1881. Então por isso, mas não são concomitantes. O que é concomitante é aqui, e o impressionismo. Tá? São os três. Aqui já está no finalzinho, aqui está na metade, aqui já está no final do século XIX. Tá? Depois, a gente tem o parnasiano. Bom, o parnasiano, muita gente não curte. Não curtiu, né? O parnasiano é o movimento mais complicado, ele é o mais complexo, digamos que ele é o pior, porque ele é muito detalhado, tá? Olha só, primeiro, a temática é mitologia grega e descrição de cenas e objetos, lembram? Dos vasos, né? O vaso grego. Valorização da forma. A arte pela arte. O que eles queriam? Eles queriam uma métrica no poema, tá? Isso, versos decassílabos, rimas ricas e rimas raras. Preferência por sonetos. Como é que é um soneto? Como é que eu classifico? 4, 4, 3, 3. Muito bem. Autores que eu tenho. Olavo Bilac, coisa mais querida, melhorzinho de todos. Profissão de fé. Raimundo Correia e Alberto de Oliveira. Isso. É que ele inveja o Ourives. Isso. Né? O que ele faz aqui? Ele diz que inveja o Ourives, né? Como ele quer também escrever um poema. Lapida, isso mesmo. Depois, olha só, o parnasiano, ele é oposição ao romantismo, porque é objetivo, impessoal e linguagem rebuscada. Muito rebuscada, praticamente, a linguagem, né? É difícil. E diferenças com o simbolismo, que é o próximo,
Descreve, não sugere, poesia lógica, não intuitiva e não valoriza a musicalidade, tá? É o oposto do simbolismo que vai aparecer agora. Olha só, simbolismo é diferente de parnasiano. O parnasiano é todo do correto, o simbolista não. O simbolista já passa para cá, olha aqui. Ele pensa no interior, culto ao sonho. Entra quem aqui, ó? O Freud, tá? Tá. Predomínio do sentir, misticismo, retorno da emoção, valorização do plano metafórico, visão poética de vanguarda, espiritualismo, eles acreditam muito, rimas sonoras e musicais, aproximação com o campo inconsciente do indivíduo. Além disso, nós temos 3 pessoinhas, coisa mais queridas, aqui. Camilo Peçanha, com a obra Clepsidra, que seria o contador de água, o relógio de água. Eugênio de Castro, o Aristos, que significa conversas íntimas. E o Alfonso de Guimarães, Hão de chorar por ela, os Cinamomos. Coisa mais querida esse poema. Tá? Assim, ó, estes dois aqui, ó, o Camilo e o Alfonso, eles perderam. Vocês já vão embora? Só um minuto. Eu tô sem alça na maletinha aqui. Mas eu sei que eu sou uma bruxa. Doces ou travessuras? Podem pegar, tem mais? Podem pegar mais coisas. Doces ou travessuras? Travessuras ou doces? Obrigada. Tá. Tem balinha. Espera aí só um minuto. Claro, eu sou muito bonita, aí treme tudo mesmo. Tá. Doce ou travessura, Cíntia? Eba. Pode pegar mais, pode pegar mais. De nada. Ai, que susto, Pavani. Bah, mas já se vira tudo. E vocês vão passando aí. Olha só. Essas balinhas são azedas. De nada. Pode pegar. Tem bala, tem chiclete, tem pirulito, tem o que vocês quiserem. Olha só, olha só. Olha a pessoa. Não, pode pegar. Eu quero pegar essas balas. As balas são mó boas, Deus. É boa essa balinha azeda? Azedinha. Tem aqui na Deodoro. Sim. Bom, quase finalizando. O pré. Ah. Tá. Como?
Simbolista. É que ele não se determina muito em um período só. É que ele não é determinado em um período só porque ele é muito louco. Isso, aqui, ó. A obra Eu. Olha aqui, Os Sertões. Você já não aguento mais, né? E aqui depois, para finalizar, olha só, o último seria o modernismo. Tá bem explicadinho aqui, tá? O que seria a primeira fase? Tá aqui, ó. Heróica, diz vanguardas europeias, linguagem coloquial. Essa aqui pensa no 1922. Né? As vanguardas estão mais ligados a isso. Né? Aqui, ó. Liberdade da forma, valorização do cotidiano. Tá? Aí tem os principais nomes. Aqui, olha só, entra a fase do romance e da poesia, na de 30 e na de 45 também, mas é poesia e prosa. Tá? Aqui é romance e poesia. Aqui é poesia e prosa. Um pouquinho diferente. Eu vou mandar para vocês, só que eu achei muito bom. Como uma forma de estudo. Olha aqui, ó. A regionalista, aonde está, peraí. Aqui não é regionalista. Essa aqui cultua 1922. Ela é só heróica. Isso. Só um pouquinho. Antes de eu falar qualquer coisa, eu acho que você já deve ter visto os slides, né, no final. Vocês viram já? Vocês gostaram?